Eu fui abrir a minha conta bancária, na semana passada estava lá, 4.800 e um pouquinho de reais, que eu não vou dizer que vou usar para jantar com a minha família, que seria tosquice. Eu vou usar esse recurso para patrocinar os meus estudos e também os meus projetos que justamente reforçam o meu posicionamento anticontas. Então, você pagou caro e outros como você têm que pagar também. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde, senhores deputados que dividem este plenário comigo e você que nos assiste em casa. Hoje eu venho comemorar uma vitória na justiça, mas também partilhar um recado, um exemplo e um alerta aos senhores deputados, porque o que acontece com um de nós pode acontecer com todos nós, e se acontece com um deputado, tanto mais pode acontecer com um cidadão comum. Pois bem, os senhores devem se lembrar que em novembro de 2023 eu subi a essa tribuna para comentar um fato, um acontecimento na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Uma deputada petista suplente apresentou um projeto de lei nesta casa para estabelecer cotas de 20% de reserva de vagas para negros. Esse projeto foi deliberado na CCJ e não por coincidência, o projeto da deputada petista foi avaliado e relatado por um deputado também petista. Evidentemente, o relatório do deputado veio favorável à lei, mas nós estávamos atentos à CCJ e eu levantei a mão e construí um voto verbalmente contrário ao relatório e convencendo os meus colegas deputados, nós imediatamente ali na sessão mesmo, sem pedido de vista, conseguimos derrubar numa velocidade recorde, derrubar o projeto de lei da deputada petista, derrubando a pauta de cotas para negros em 2023. Nesse momento, uma militante sindicalizada, uma menina sindicalizada, uma moça que ouvia a reunião da CCJ, levantou e me chamou de racista. Eu pedi que ela repetisse a acusação, ela repetiu pela segunda vez que eu era racista, então pedi para que o presidente interrompesse e constasse em ata aquela ofensa, aquela acusação. Ato contínuo, a moça saiu da sala, eu fui atrás da polícia militar, pedi que a polícia militar registrasse um boletim de ocorrência contra ela, ocasião em que ela, cruzando com a polícia militar, repetiu pela terceira vez que deputada Ana Campanholo é racista. Ou seja, ela teve 3 ocasiões para repensar o seu posicionamento e o reafirmou. Então, nós produzimos então uma ata, um boletim de ocorrência e, de posse disso, movemos uma ação contra ela, um processo crime e um processo civil. Pois bem, quais as razões do processo? Se eu, deputada Ana Campanholo, sou racista por propor um voto na CCJ, provavelmente os meus colegas também são, porque acompanharam o meu voto. Se eu sou racista, é necessário que se prove qual foi o ato, crime racial que eu cometi e que eu seja punida. Então, tem que ser feita uma denúncia ao Ministério Público. Se não há esse fato, e de fato não há, então, essa menina incorreu, essa moça, essa mulher incorreu numa falsa imputação de crime. Tentou me imputar um crime, reconhecido pelo nosso aparato jurídico, crime de racismo, sem que eu tivesse o praticado. Além disso, ser juridicamente muito grave, porque não é um crime que eu cometi, nem antes, nem depois, nem nunca cometi. Além disso, olha você que é negro, mas talvez não seja necessariamente conservador, talvez não seja liberal, não seja de direita. Olha só, veja bem, essa moça, essa mulher, odeia a deputada Ana e usa a sua pauta, uma pauta que é séria, o combate ao racismo é um assunto seríssimo, para proferir, para xingar alguém. Isso reduz muito o verdadeiro significado do racismo. A injúria racial, o racismo é um crime gravíssimo, que realmente viola os princípios cristãos, religiosos, viola os direitos humanos, mas na boca dos militantes que usam a sua cor, que usam a cor negra em prol de uma bandeira política, isso é reduzido a um simples xingamento contra desafetos. Então, a quem de fato importa a luta contra o racismo? A esquerda, petistas e os partidos que são puxadinhos do PT, eles na verdade sequestraram a pauta do racismo para demagogicamente conseguir o seu voto, não para conseguir o avanço das suas pautas de fato. Pois bem, o processo andou. Primeiro, o processo crime, ela resolveu pagar a transação penal, ou seja, perdendo ali o seu réu primário, teve que pagar um salário mínimo. Teve uma despesa de um salário mínimo por ter ofendido, não a deputada, a pessoa, Ana Campanholo. E no desenrolar do processo civil, essa acusada, e agora condenada,
essa condenada disse que só estava exercendo o seu direito à liberdade de expressão. E com isso o juiz não concordou. Veja bem, na sentença o juiz diz que o racismo, chamar alguém de racista, é sim uma ofensa. É uma tentativa de ofender. O juiz ainda diz o seguinte: ultrapassa o limite tolerável e atribui conduta reprovável a Ana Campanholo, gerando prejuízo à sua honra e à sua imagem junto dos seus eleitores. O objetivo dessa turma, então, é fazer com que vocês, meus eleitores, me depreciem, em especial considerando que isso foi realizado dentro da Assembleia Legislativa. E o juiz ainda fez questão de registrar que não detém nenhuma informação, que não está rolado, que não há nenhum fato comprovado de que em algum momento nas reuniões desta Assembleia ou fora dela, a deputada Ana tenha incorrido em algum momento em algum ato racista, de fato. Mas essa parte é bem interessante, senhores deputados, nesta sentença. O juiz diz o seguinte: a discordância da requerida, a discordância da deputada, a discordância da acusada com a conclusão da deputada não justifica a atribuição da pecha de racista, pois na democracia, uma vez em debate um projeto de lei, isso interessa a todos os senhores, uma vez em debate um projeto de lei, o parlamentar, goste-se ou não, tem que adotar um dos posicionamentos possíveis. Ou o parlamentar vota sim, ou ele vota não. Então, não é possível que um dos votos que a democracia prevê que eu possa executar seja um crime. E por que isso é muito importante, senhores deputados? Agora vem um alerta, eu queria deixar um exemplo, mas quero deixar também um alerta. Há pouco tempo, isso aconteceu há 2 anos, mas há pouco tempo aqui dentro desse plenário, um deputado de esquerda botou para pautar novamente a discussão sobre cotas raciais. Pegou um microfone, não sei se os senhores perceberam, mas no discurso dele, não sutilmente, explicitamente, tentou inferir uma carga racista no voto de qualquer um de nós, deputados, que não concordássemos com a pauta dele. Olha a gravidade disso. Ou você vota com o meu projeto, ou você comete crime racial. E poucos, na verdade, 1, 2 ou 3 só de nós, nos levantamos, eu fui uma delas, usamos do microfone para denunciar esse dispositivo. Discuta-se o projeto de cotas quantas vezes for necessário, mas para denunciar o dispositivo do deputado de esquerda aqui dentro, dizendo que determinados votos e discursos que nós venhamos a proferir aqui podem ser condenados criminalmente, ou seja, não tenho mais liberdade de votar contra essa cacalhada de esquerda, porque você vai ser imputado um crime contra mim. Pois bem, o resultado do processo contra essa militante, agora condenada, você condenada que está me assistindo, que satisfação, né? Não sei se valeu a pena para você me chamar de racista naquele dia, imagino que não. Eu fui abrir a minha conta bancária, na semana passada estava lá, 4.800 e um pouquinho de reais, que eu não vou dizer que vou usar para jantar com a minha família, que seria tosquice. Eu vou usar esse recurso para patrocinar os meus estudos e também os meus projetos que justamente reforçam o meu posicionamento anticotas. Então, você pagou caro e outros como você têm que pagar também. Eu digo isso porque não foi só esse episódio, senhores. Nós temos também um processo tramitando contra um jornalista que me chamou de nazista. Nós temos um processo tramitando, já vencemos algumas etapas, contra uma professora que chamou esta deputada de neonazista em sala de aula. O aluno filmou, nós estamos processando, agradeço você que filmou. Então, olha só, essa audácia é uma audácia que se repete. E recentemente, depois da discussão do deputado aqui, eu estava na praça, aqui em Florianópolis com a minha família, tentando aproveitar o meu tempo livre. Coloca na tela para mim. E olha o que estava circulando ali, senhores. Este panfleto aqui, eu peço um alerta, atenção todos os senhores deputados, esse panfleto aqui, ó. Esse panfleto assinado por alguns partidos políticos daqui de dentro. Esse panfleto assinado pelo gabinete de um deputado daqui de dentro, esquerdista. Diz que todos nós ali, ó, todos nós ali, além de racistas, não é só que nós praticamos o crime de racismo. Esse folhetim diz que nós pagamos e patrocinamos atos, atividades e movimentos racistas. Em todo o Brasil. Está falando do Alex Brasil, da Ana, do Altair, está falando do Camilo Martins, está falando do Gessé, está falando do Sargento Lima, do Lucas Neves, está falando de todos os deputados dessa casa com miolos. Se sobrar, não tem miolos. Todos os deputados dessa casa com miolos que tiveram a coragem de se
fiel aos seus princípios e ser fiel ao eleitor catarinense. O eleitor catarinense votou maciçamente no Partido Liberal, é um princípio liberal ser contra cotas. Então, os deputados que vieram aqui apenas exercer livremente o seu direito de votar e de se pronunciar, estão sendo difamados, e houve uma liminar do Tribunal de Justiça para dizer que esse folheto tem sim que ser espalhado. Mas tem o seguinte, quando eu estava lá, não deixei por menos, e eu quero pedir também aos senhores isso, nunca deixem por menos, não deixem barato. Imediatamente chamei a Polícia Militar, que conduziu esta moça que estava distribuindo esses panfletos. Senhor presidente, eu tenho mais um minuto? Um minuto para a conclusão. Obrigada. Nós imediatamente, então, pedimos a condução à Polícia Militar, realizamos um boletim de ocorrência, e essa moça foi conduzida à 5ª Delegacia, onde teve que prestar depoimento, nós acompanhamos, teve que assinar um ato circunstanciado, me fogem as palavras específicas agora, um termo circunstanciado, obrigado, deputado Sargento Lima, e agora, de posse do boletim de ocorrência, das imagens, nós vamos processá-la também. E o que eu gostaria de sugerir a todos os outros deputados, nós temos os dados de pessoas envolvidas, todos aqui deveriam processar esses militantes de esquerda que não respeitam a democracia no nosso Estado. Um Estado que é majoritariamente liberal, conservador, de direita e que está na mão dessa calhorda antidemocrática. Muito obrigada, senhores deputados. O pau torou. Próximo orador. É bem a cara do PT mesmo, Júnior. né? Fazer as cagadas e joga para os outros, né? É deles mesmo.